E aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui do nosso canal, It's Sunny Days. Nós voltamos da nossa viagem do Japão, né? Estamos aqui no Brasil, em casa. Ufa, finalmente. Finalmente, né? E, bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a nossa viagem, bater um papo aí, né? Sobre como é que foi, as nossas opiniões, né? Falar um pouco sobre bastidores, porque nem tudo que a gente gravou são as coisas... Bom, a gente não conseguiu gravar tudo, né? Foi em recorte, então a gente queria rever com vocês os melhores momentos, assim, das viagens, as nossas expressões, boas e ruins, algumas curiosidades, né? Então tem muita história legal pra contar, então fiquem com a gente até o final, gente. É isso aí, vamos lá. Bora! Bom, então vamos começar sobre por que a gente foi para o Japão, né? Tanto eu como a Yumi, a gente já tinha ido antes para o Japão, né? Só que separados, né? Então, a gente queria fazer uma viagem para o Japão juntos, porque a gente gostava bastante de lá. E como a gente tinha muita vontade de não só revisitar alguns lugares, mas visitar alguns lugares novos. Então, e juntos dessa vez, né? Então tudo isso contribuiu para a gente decidir fazer essa viagem, que foi a primeira viagem internacional de nós dois juntos. Então a gente falou, vamos começar pelo Japão, né? Acho que tinha que ser o Japão, né? Porque o Japão estava em todas as nossas conversas, praticamente, em todos os nossos hobbies e gostos. Então a gente falou, nossa, a gente tem que ir juntos, e resolvemos ir, né? E aí, por onde começar, né? A gente ficou, e agora? A gente definiu mais ou menos um período, e falou assim, não, talvez ali para começo do ano seja uma boa, né? Depois das festas. E foi assim. Aí a gente comprou a passagem, depois que comprou a passagem não teve mais volta, né? Aí sim a gente começou o planejamento mesmo, né? Fazer roteiro, cronograma, reserva de hotel. Então a gente fez tudo isso em conjunto, né? Isso. Quando a gente foi fazer o roteiro, eu acho que a gente começou pensando primeiro nos lugares que a gente queria ir, nas cidades que a gente queria ir, né? Sim, a gente priorizou com certeza, assim, o que a gente queria ver, né? Por exemplo, a gente chegou e logo já fomos para Kagoshima, que é lá em Kyushu, né? E Kagoshima é um lugar que a Yumi já morou lá e eu nunca tinha ido. Então, seria interessante ir para lá porque ela ia revisitar uns lugares que ela já conhece, pessoas que ela conhece, e para mim ia ser uma experiência nova com alguém que já conhece muito bem o lugar, né? Sim, nossa, foi muito simbólico para mim iniciar a viagem com Kagoshima, porque foi o último lugar que eu estive, né? Do Japão, então foi realmente voltar para uma cidade onde você já morou, né? Então para mim teve um elemento nostálgico e foi muito legal compartilhar isso com a Adriana, né? E ver as pessoas também que eu conheci lá, foi muito divertido, muito bacana. Para mim foi muito legal porque Kagoshima seria um destino que muito provavelmente eu nunca iria se eu fosse sozinho pro Japão, né? Seria um dos últimos lugares que eu pensaria em ir, né? E gostei pra caramba, achei muito bacana lá, bem subestimado, né? Como vocês puderam ver nos vídeos, né? E me diverti bastante. Qual que foi o ponto alto de Kagoshima pra você? Pra mim, acho que foi ver o vulcão Sakurajima. É muito louco, muito diferente. doido, assim, né? As pessoas, elas convivem ali com o vulcão, assim, do lado, mó de boa. Assim, nós temos... tem um vulcão ali, ó, ativo. Tá saindo ali a fumaça ali, ó. Né, muito legal, muito legal. Os kagoshimanos também são pessoas muito legais, muito bacanas. Comida é boa. A comida é boa. O clima é mais tranquilo, né, do que o clima mais em cima, porque a gente foi no inverno, né? Então, como a gente foi no inverno, a gente foi fugindo um pouquinho do frio. Então, a gente começou do sul para ir subindo, né, e aí a gente ia se acostumando com o frio aos poucos, porque a gente saiu daqui, era verãozão, né, fevereiro ali. Então a gente falou assim, também se a gente começar por um destino assim mais frio,
acho que vai ter mais aquele choque, né? Então a gente decidiu começar por Kagoshima, que a gente pensou, poxa, vai ser uma transição mais amena, mais tranquila, né? Bem lembrado. A gente começou pelo sul para evitar pegar o inverno muito rigoroso, e à medida que a gente foi passando os dias, as semanas e subindo, e aí o inverno também já ia estar mais para frente, então o frio ia estar relativamente mais de boa pra gente. A gente já tá mais confortável, E depois de lá a gente seguiu pra Nagasaki. Nagasaki, nossa. Tanto eu quanto a Adriana, a gente nunca tinha ido pra lá. E foi pra mim, foi um dos pontos altos da viagem, sem sombra de dúvidas. Pra mim também. Nagasaki é uma cidade bem famosa, né? Mas Sim. ela é meio fora de mão pra ir. Total. Mesmo pra gente que tava ali no sul, relativamente pertinho, foi meio, assim... Meio chatinho. Foi meio chatinho de ir, sabe? Mas valeu muito a pena. Foi uma das cidades que eu mais gostei do Japão, sim. Nossa, que mais me surpreendeu, eu acho. Parece que você tá em um outro lugar, nem parece Japão, né? Sim. E, nossa, a diferença, assim, a influência europeia que tem por lá, as construções, a arquitetura, por ser cidade que tem mar, né? Tem lá o porto, tem muita história lá, tem muitas paisagens lindas, assim, das mais bonitas do Japão. Sensacional. Então, nossa, acho que Nagasaki foi uma das surpresas, se não a maior surpresa, e uns lugares que eu voltaria, Com assim, certeza, com certeza. sem sombra de dúvidas. Tanto eu quanto a Adriana, a gente voltaria. E muita gente conhece Nagasaki só pela tragédia, né? E, nossa, tem muito mais que isso. Muito mais, com certeza. Com certeza. Com certeza, sim, um dos destinos mais subestimados também. E aí a gente ficou, nossa, uma pena que a gente não ficou mais dias aqui. Saindo de Nagasaki, a gente foi pra Fukuoka. A gente parou em Fukuoka mais por ser uma cidade, a maior cidade lá de Kyushu, né? Lá do sul, né, do Japão. Uma cidade grande, tem tudo assim, fácil, conveniência, e a gente visitou Dazaifu. Dazaifu, né, que é uma cidade ali das redondezas. Cidade pequenininha, mas tem bastante história legalzinha lá, Nossa, bem bacana. Eu gosto bastante de Fukuoka, que eu acho, assim, uma cidade... ela é bem grande, se entende tudo, ela é muito organizada, muito bonita, e não tem aquela confusão que tem, tipo, em cidades grandes, né? De, tipo, Tóquio, Osaka. Eu acho o Fukuoka um lugar bem gostoso de passear, assim. Gosto bastante de ir lá. Fukuoka é um grande centro ali, né? Comercial é o grande centro do sul ali, né? Então o pessoal ali que geralmente vai para cima, né? Vai para as outras cidades que vão indo para cima, passam por lá também, né? Então é uma cidade bem gostosinha, né? Chega a ser, assim, tem um porto ali também, tem uma parte marítima. O aeroporto é super acessível, ali super perto, o Shinkansen, o trem-bala. É bem uma cidade super fácil acesso. E pra mim foi legal, porque eu passei meu aniversário lá. Num café temático do personagem rosa redondo que eu gosto. Então, assim, foi legal, foi bacana. Passei uma vergonha, mas foi legal. Uma vergonha, assim, única vez na vida, né? Então, acho que foi bacana, foi bacana. Então, saindo ali da estação de Hakata, que é a estação de Fukuoka, a gente foi direto para Miyajima, que fica em Hiroshima. É aquela ilha que ela é famosa pelos turis, pelo portal, né, que fica dentro da água, e o templo também, né, o santuário que fica ali encoberto com as águas. Então a gente foi lá dar um pulinho, antes de ir para a cidade mesmo de Hiroshima. É bem gostoso lá também, né? Nossa. Sim. Você sente uma paz, assim. Que é um lá. santuário ali bem no meio ali, a ilha. É uma ilha, né, assim, separada da ilha principal. Aí você pega uma balsa pra ir. Nossa, é bem gostoso lá, bem zen, na paz. Né, Tóquio é um dos lugares mais turísticos do Japão, né? Muito conhecido, e realmente é bonito lá.
Gostei de ter visitado Sim. Miyajima. Nem eu, nem o Adriano tinha ido, então também a gente foi uma descoberta pra gente, assim, né? Apesar de ser um ponto turístico famoso e tudo mais, né? Então a gente se divertiu bastante lá. Aí depois a gente foi pra cidade, né, de Hiroshima. A gente não poderia deixar de passar lá, né? E tanto eu quanto ele nunca tinha ido, né? Então, pra vocês verem a quantidade de cidades que nem eu nem ele tinha ido, por mais que a gente já tivesse ido pro Japão algumas vezes, né? Hiroshima é um destino que eu sempre quis ir, mas eu nunca me senti preparada pra ir. Né? Eu acho que é um lugar onde você tem que estar ali preparado, sabe? Inclusive, teve um amigo nosso que ele falou, né? Que ele foi, ele até passou um pouco de... Passou mal, assim, né? Porque tem energias ali, né? Sim. Então, para quem é mais sensível também, eu acho que realmente exige um preparo, né? Assim, Então, visitar o museu lá da bomba lá, eu acho que é uma das coisas que você tá em Hiroshima, você tem que fazer. Assim, com certeza. Mas certeza. é pesado, aquele museu é pesado. Acho que mais pesado que o de Nagasaki, inclusive. Sim. Nagasaki já é... A gente até não comentou disso, né? Mas os dois museus valem muito a pena. Assim. Sim. Mas eu também acho que, por exemplo, para quem vai numa primeira vez no Nihon, no Japão, Hiroshima e Nagasaki são experiências pesadas, né? Então, não sei, às vezes a pessoa quer ir para férias, viagem, para se divertir, fazer compras. Né? Então, assim, por isso que a gente também, talvez, nunca tenha tido essa oportunidade, assim, sabe? Então, como essa viagem também foi uma viagem muito pra gente experienciar várias coisas pela primeira vez, Hiroshima foi um lugar bem, assim, importante. Sim. Né? Foi bem marcante, assim, né? Acho que se todo mundo tivesse a oportunidade de pelo menos ir uma vez na vida, acho que transforma, vale. Vale a pena. A história não pode ser esquecida, né? E o Okonomiyaki de lá é muito gostoso. Nossa. Vale a pena, sim. Muito bom, muito bom. E depois a gente segue para Osaka. De Hiroshima para Osaka é pertinho ali, você pega um trem-bala, deve dar o quê? Umas 2 horas? Acho que sim. Não é? Deve dar umas 2 horinhas de trem-bala, então o Hiroshima a gente nem ficou lá, a gente só deu uma passada, né? Chegamos de manhãzinha, fomos embora lá pelas 3, 4 horas da tarde, chegamos em Osaka no final da tarde. Bom, Osaka, assim, cidade grande, um dos maiores destinos, quase todo mundo que vai para o Japão. Depois de Tóquio, Osaka acho que é um dos destinos principais, junto com Kyoto, né? Osaka é legal. Eu não gostava de Osaka. A primeira vez que eu fui pro Japão, eu fui para Osaka, eu não gostei. Tive umas experiências meio chatas por lá, mas na segunda vez que eu fui de novo e gostei mais. E dessa vez com a Yumi, a Yumi também já morou lá em Osaka, então... Eu me considero ossaquense, assim, depois de brasileira, claro. Então, nada melhor que com alguém que já conhece de tudo lá, né? Mas Osaka é gostoso, acho legal, tem muita coisa legal pra fazer lá, muitos restaurantes bons. Nossa. Tem gente pra caramba, assim, tem muita confusão, dependendo do lugar que você for, né? Tem confusão pra caramba. Mas eu acho que, assim, como uma boa ossaquense, de alma, né? Só de... não de verdade. Eu acho que Osaka, o grande atrativo deles é que eles são meio, assim... As pessoas de Osaka, elas são meio... São os diferentes do resto, sabe? Uma coisa meio assim, tipo... São os mineiros do Japão. Eles são muito de boa, muito tranquilos. Eles conversam mais, assim, perguntam mais coisas e tal. Sim, eles querem saber mesmo, eles têm uma curiosidade genuína, sabe? Então, isso eu consegui experienciar vivendo lá por 1 ano, como estudante, e também
agora, assim, como turista, né? É. Tipo, as pessoas perguntam de onde que a gente é e tal, não sei o quê, dão dicas e tal. Sim, Coisa que eu não senti, tipo, no Japão inteiro, assim. Tipo, nos outros lugares a gente não sente esse tipo de abordagem, sabe? sim. Mas a comida, Comida de Osaka é uma das melhores do eles Japão, né? falam. Eles se gabam, assim, eles se gabam muito, assim. Osaquense é muito engraçado que eles falam assim, não, a gente tem orgulho de ser osaquense, sabe? Eu acho isso muito da hora, né? E a comida também, nossa, é um dos grandes pontos, assim, principais de lá, né? Não só o que o pessoal conhece mais, que é o okonomiyaki, o takoyaki, né? Mas de tudo, né? É, Nossa, eles usam muito a base, o caldo de peixe, né, de katsu. Enquanto você subindo mais ao norte do Japão, a base dos caldos são mais de alga, né? Então falam que isso deixa um pouco mais encorpado e tal. Enfim, isso também é gosto pessoal, né? Mas é isso, é um polo gastronômico muito grande, ali se encontra de tudo. E as pessoas são bem alegres, então você vai se divertir com certeza. Mas tem de tudo também, tem museu, tem parque de diversão, que a gente não foi, né? Mas, poxa, era muita coisa que a gente queria ter feito, gente. sim. A gente não É, fez várias coisas, não comemos várias coisas também por conta... Teve um problema de saúde, né? Então a gente não pôde fazer várias coisas, né? sim. O pessoal deve ter pensado, eles não fizeram tal coisa, não foram em tal lugar, Não tal. foram em tal restaurante, não comeram tal É, coisa. nossa, gente, no nosso roteiro a gente tinha planejado tantas coisas, mas realmente é muito difícil, né? Tem uns contratempos que vão aparecendo ali no meio, né? Sim. Mas é bom que fica para as próximas Exato, viagens. tem conteúdo aí para as próximas viagens, né? Com certeza, com certeza. A gente pegou um dia para visitar Kyoto, né? Kyoto, assim, é legal, mas é muito cheio lá. É muito cheio Kyoto. Tipo, só de pensar em ir pra Kyoto eu já fico cansado, assim, sabe? Sim, mas todo, assim, por exemplo, um viajante de primeira vez indo para o Japão, Kyoto é um lugar que você precisa ir. Por mais que tenha muita gente. É o Japão tradicional. É o Japão raiz ali. É o Japão né? raiz. É o Japão raiz. É o lugarzinho do matcha, é o Os lugarzinho dos templos. docinhos tradicional, dos templos, dos santuários. É. Nossa, é legal. As casas ali, você vai andando nas ruas. Sim, sim. Kyoto é bem legal. É bacana, é bacana. Tem a experiência de vestir lá o kimono, Uhum. né? Então, eu acho super válido, mas é cheio. É cheio. Mas é cheio. É cheio. E como tanto eu quanto a Adriana a gente já tinha ido, foi mais só pra gente ir juntos ali, né? Aí a gente foi em Arashiyama, que eu não tinha ido. Em Arashiyama, lá nos bambus. Então foi bem legal por causa disso. Bem bonito lá. Pelas fotos que eu já tinha visto, assim, realmente legal, né? bem legal. Por mais que tenha muita gente, você ainda sente o clima zen ali do lugar, sabe? Em Kyoto a gente comeu também o nagi, que eu também nunca tinha comido. O nagi, é verdade. É bom. É bem gostoso, bem Divisor diferente. de opiniões, mas bem gostoso. O nagi é enguia, né? É exótico, né? É exótico, mas é gostoso, Aí depois que a gente ficou em Osaka a gente ficou 5 dias, né? Foi um dos lugares que a gente mais ficou, mas é porque quando a gente estava em Osaka a gente foi para outros lugares, né? Que a gente foi para Kyoto e tal, só que a gente meio que se hospedou em Osaka para ir para esses outros lugares, né? E aí saindo de Osaka, indo para a próxima hospedagem, foi em Hakone, né? Que é uma cidadezinha ali entre Kanagawa, se não me engano. Kanagawa, então fica já lá perto de Tóquio. É uma cidade ali que fica perto de Yokohama. Né? Nossa, foi também a primeira vez, tanto minha quanto do Adriano. A gente já falou assim, a gente quer ir para uma cidade que tenha um onsen, que são as águas termais, né? Hakone, acho que a gente tem isso também, mas também a gente pensou em fazer uma parada lá para descansar um pouco, né? Que a gente já ia ter passado por várias cidades, já tá mais ou menos no meio ali. Então a gente falou, vamos parar em Hakone para ficar de boa e tal. Pit stop. E a gente não conhecia a cidade,
E, nossa, eu gostei demais de Hakone, assim. A gente devia ter ficado mais dias. Devia ter ficado mais A gente dias. ficou um dia lá só e bateu arrependimento, mas Sim, bem é muito gostosinho. lindo. É muito lindo, assim. Nossa Senhora, é muito tranquilo. Por mais que Hakone seja uma cidade turística também, né? É. Acho que Mas depende, tem que ir na época certa, assim. sim, sim. Não ir, assim, feriado. Até acho que fim de semana deve ser bem cheio, né? Uhum. Mas em outros dias, assim, nada a ver, é bem de boa. Muito gostoso. Nossa, É uma cidade legal assim, realmente pra descansar, relaxar, relaxar. ficar zen. É, Ficar igual as capivaras com a laranjinha no seio, assim. pois é. Aí, saindo de Hakone, a gente foi direto pra... A gente ia ir pra Sendai, nosso destino final, né? E só que a gente parou no meio do caminho em Fukushima, que é um pouquinho antes de Sendai subindo, né? Já na região nordeste lá do Japão, né? Mas Fukushima, assim, a gente fez uma paradinha rápida mesmo, só pra sair um pouco do trem, esticar as pernas, dar uma passeadinha rapidinho lá, ver o que tinha nas redondezas da estação. Inclusive, a gente não gravou vídeo de Fukushima, gente. Não. A gente só tirou umas fotos porque foi bem rápido, assim, a gente parou, ficou 1 horinha, 1 hora e meia lá tal, É, até dar o só horário do próximo trem. Então a gente só desceu um pouquinho dessa estação, ficou lá nessa redondeza, voltou, comeu alguma coisa, né? Então nem sei se a gente pode falar que foi pra Fukushima, né? É que esse Fukushima, eu lembro que quando a gente estava pesquisando, as coisas mais legais ficavam um pouco distante da estação. Então a gente não queria sair muito para depois ter que voltar cansado e ainda ter que ir para Sendai com mala ainda, né? É. Então, por isso que a gente meio que falou, dá para descer, dar uma olhadinha, mas no fim a gente nem gravou nada, nem fizemos um vídeo. Mas na próxima acho que vale a pena, né? Ficar assim uns dias em Fukushima, sim. Parece muito bonito. Tem muita coisa A gente bonita. ficava vendo assim na estação as fotos da cidade. Aí a gente seguiu direto para Sendai. Sendai que também você nunca tinha ido para Sendai. Sendai ela não tinha ido, mas eu já tinha ido. Sendai, assim, a cidade... Eu gosto também de Sendai, não vou dizer que é igual Fukuoka, assim, mas é estilo, assim, daquela cidade que é grande, mas é tranquila também, né? O que você achou de lá? De Sendai? A gente foi pra Matsushima também, né? Achei legal, achei bonito, assim. Matsushima, né? Que é a ilhinha ali. Matsushima tem Dos Batsus, dos pinheiros. Dos pinheiros, tem as ilhas e tal, é bem bonito. Nossa, bem legal, bem tranquilo, assim, né? Uma vibe bem de boa. Em Sendai também a gente não conseguiu comer o prato típico lá, que é o gyutan. Que é a língua de boi. Que é a língua de boi. Sim. E não foi nem por uma questão assim de, não gosto de língua de boi, né? Alguma coisa do tipo, mas foi só realmente por uma condição minha, né? O meu estômago tava ruinzinho, tava reclamando, aí a gente achou melhor não abusar, né? Sim, a gente ficou mais no tradicional mesmo, que ia ser melhor, quanto menos risco correr, né? Ainda, né? Tipo assim, nesse ponto da viagem, eu não tinha acionado o seguro. Que eu acionei o seguro, né? Eu até conto depois. Acionei o seguro viagem e aí eu fiz uma consulta telemedicina. E aí eu comecei a tomar remédio e tudo mais. Aí a partir daquele ponto eu ainda já comecei a comer melhor. Mas até então, desde Nagasaki até aqui, eu só vinha comendo bem assim, arroz branco, com batata e alguma coisinha. Aí pra filmar nos vídeos, às vezes eu comia alguma coisa e o resto o Adriano comia, né? Não. Aí depois de Sendai, a gente foi subindo e aí a gente deu uma passadinha em Aomori, que a gente foi lá naquele, tipo um galpão ali, né? O A-Factory. A-Factory. Aomori é uma cidade que eu queria ir muito. Por causa das maçãs, que eu gosto muito de maçã. E eu sempre tive vontade de ir pra lá, porque, nossa, lá tem tudo de maçã e eu ficava, eu quero comer os doces de maçã e tal.
Aí deu certo, né? Porque maçã faz bem pro estômago, pro É. intestino, pro intestino, estômago, né? A gente deu uma passadinha também bem rápida em Aomori, a gente não ficou lá. Filmamos algumas coisas assim, mas também é um destino que eu gostaria de passar alguns dias lá, que pareceu ser bem interessante. Também, Tem nossa. bastante coisa bonita. A gente saindo da estação e falou, nossa, que diferente. Aqueles aqui. Alpes, assim, né? Nossa, eu falava, gente, que lindo, né? Sim. Fora os negócios de maçã lá, né? Então, Nossa, quando você for na próxima vez, só maçã, assim, só né? maçã. Nossa, maçã de Aomori. Não, mas realmente bom. é muito bom. Aí a gente comprou a maçã, depois comeu, né? Então é bem gostoso. Né? Saindo de Aomori, aí sim a gente foi subindo pra Hokkaido, né? Isso. Foi legal que a gente foi de trem, né? De trem bala lá pra Hokkaido, que ele passa por baixo do mar, né? Uma parte assim, pra chegar na ilha de Hokkaido, ele passa por baixo do mar. Só que, assim, você não enxerga nada, é tudo escuro, né? Você só tem, assim, um anúncio lá que fala no trem lá que a gente tá passando por baixo do mar e tal. Assim, uns 20 minutos, assim, e depois sai, você já tá em Hokkaido, né? Mas foi legal, a gente chegou lá em Hakodate, que fica lá no sul, né, de Hokkaido, que era um lugar que nenhum de nós dois nunca tinha ido. E também, pra mim, foi uma outra surpresa da viagem. Nossa, uma surpresa demais. positiva, Hakodate. Demais. Hakodate é muito legal. Muito legal, muito bonito, muito tranquilo. Tem muita coisa. O que pesou lá também é que tinha muita coisa gostosa assim pra comer que a gente acabou não comendo, principalmente coisa de peixe. Nossa, queria muito, assim. Nossa, o muito, mercado muito. de peixe que a gente foi, Nossa, aqueles donburi, assim, um peixe fresquinho. feito na hora, assim, peixe fresquinho. Nossa, queria muito ter comido, mas eu comecei a tomar remédio naquele ponto, né? Então ainda não dava pra abusar muito, sabe? A gente até foi numa hamburgueria lá, Sim. comeu os hambúrguer na lanchonete e tal, Lucky Pierrot. mas não dava ainda pra comer assim, né? De forma tranquila e tal, então... Mas vai ficar pra uma próxima, né? Vai ficar pra uma próxima, que também Hakodate com certeza é um destino que a gente voltaria. Nossa, e eu posso falar com tranquilidade que foi a vista mais bonita, assim, do alto que eu já vi do Japão, assim. Lá no... lá no Goryokaku. Goryokaku. Nossa, lá... Lá a vista do Goryokaku é pra sensacional. mim, pessoalmente, é a vista mais bonita. E ali na primavera... Nossa, ali... Deve ser assim... Putz, surreal. Essa foi a vista mais bonita de, tipo assim, alto, assim, né? De vista alta que eu vi no Japão, assim. Isso porque a gente não foi lá no Monte Hakodate, que também dizem que tem uma das vistas mais bonitas do Japão. Sim. Que a gente não foi dessa vez. Então tem muita coisa lá pra ver ainda. Que a gente ficou com vontade, assim. Porque eram muito poucos dias, né? Sim. Saindo de Hakodate, a gente foi pra Otaru, né? E essa viagem de Hakodate até Otaru foi o percurso mais longo que a gente fez, toda a viagem. Acho que foi mais de 4 horas de trem, né? Isso, mas foi trem normal, não foi trem bala. Trem normal, não foi trem bala. Isso, foi. Nossa, a gente passou bastante tempo no trem, mas nossas paisagens que a gente viu pelo caminho também eram muito bonitas. Meu Deus, muito lindo. Otaru é uma cidadezinha pequenininha, perto de Sapporo, que também é uma das cidades que eu mais gosto no Japão inteiro, assim. Acho que a vibe de Otaru é muito legal, assim. Otaru, ela tem um clima, assim, meio de cidade de veraneio, sabe? Assim, você pega e vai um final de semana lá, muita gente faz bate e volta de Sapporo, né, da cidade principal, ali é perto. Deve dar o quê? Umas 2 horas 40, de trem? Uns 40 minutos. Uns 40 minutinhos, é pertinho, né? Deve fazer bate e volta e tal. Ela é muito conhecida pelos frutos do mar e pelos produtos de vidro. Sim. Então, é bem bonito lá, é bem gostoso. Tem chocolates também muito bons. Chocolate, é verdade. Doce muito bom. O cheesecake de lá. Nossa,
Também lá em Otaru, o que não deu pra fazer é também comer no mercado de peixe. Tem mercado de peixe lá também, com os pratos frescos, não deu pra comer. Então o pessoal deve ter visto e falado, nossa, eles foram nos lugares lá, nem comeu os peixes bons, né? A gente queria comer os peixes bons, mas não deu porque tava com dor no estômago, né? Uhum. Então, até tentei comer lá em Hakone. Lembra que a gente comeu lá os... Mas não deu, gente. Não deu. Não deu. Aí era melhor evitar coisas cruas, né? Como é uma cidade super tranquila, né? Uma cidade mais turística, ela é mais movimentada assim de manhã, à tarde. Aí quando chega a noite, tudo fechado, tudo tranquilão. Então ficamos em casa, né? Ficamos na hospedagem de boa, tranquilos. E aí depois a gente foi pra Sarikawa, que é uma cidade mais ao norte. Se não me engano, é a segunda ou a terceira cidade mais, tipo assim, mais populosa, assim, maior lá de Hokkaido, Acho né? que é a segunda. É a segunda maior de Hokkaido, né? Então... A Sarikawa fica mais ou menos bem no meio, assim, bem no da centro, ilha, mais assim, pro norte. um pouquinho pra cima. Então foi o ponto mais ao norte que a gente chegou do Japão, foi a Sarikawa, né? Então, assim, nem eu nem o Adriano tinha ido. Eu já tinha passado, assim, de ônibus, então nem conta também, né? E a gente foi lá pra ir no... A gente ficou lá, se hospedou lá, mas a gente foi principalmente pro zoológico, né? Até então a gente não tinha ido em nenhum zoológico, né, do Nihon ainda. E a gente foi lá porque é o grande atrativo da cidade de Sarikawa, é o zoológico, né? Legal demais. Mas um frio. Lá tava Pensa nevando, num né? frio. Meu Deus do céu. Mas foi bem legal ver alguns animais que normalmente a gente não vê, né? Foi o pinguim. A parada dos pinguins, Nossa, o desfile. Muito legal. Os pinguinzinhos, assim. Muito legal. Nossa, muito bonitinhos. Em Hokkaido é legal que como lá é muito frio, assim, tipo, pinguins, você não vê, tipo, de trás de um vidro. Você vê, assim, de frente pra ele. Normal, né? Assim, como se estivesse aqui do lado, né? É muito legal. São muito fofos, Gostei. muito fofos. Tinha os ursos também. Os ursos também ursos tinha um vão, assim, relativamente grande, mas não tinha grade, nada, né? Aí, nossa, foi bacana. Foi uma experiência da hora. Aí, nessa mesma estadia em Asahikawa, no dia seguinte, a gente deu um pulo em Biei, que é uma cidade ali relativamente perto. Também tem que pegar um trem. Deve dar uns 40 minutos, uma hora de trem. Eu já tinha ido na minha última vez que eu fui em Hokkaido, só que eu fui no verão. Então, assim, Biei no verão, Biei no inverno é totalmente diferente, assim, totalmente. Muda muito, muito, muito. E como, né, o Adriano nunca tinha ido, e aí eu também nunca tinha ido no inverno, a gente falou, vamos lá, vamos explorar. Gente, o que você achou, amor? Primeiro, antes de eu falar assim. Eu gostei pra caramba de BA. Eu gosto, assim, bastante de cidades pequenininhas e tal. É muito Gostei, assim, já dá... Apesar de parecer uma cidade fantasma que nunca passava ninguém. Então, não tinha ninguém na frente das casas. Parecia um cenário de filme, assim. Um set, assim, de filme. Mas eu gosto bastante dessas cidadezinhas, assim. E aí a gente fez uma excursão, né, de ônibus, a gente com pegou guia e um tal. ônibus turístico Que lá. levou a gente pra ver as famosas árvores lá, né? Foi assim, foi bem diferente, assim. Eu gostei porque foi diferente. Apesar de, assim, pra gente pensa assim, putz, a gente vai pra ver ver uma árvore. Ok, né? São árvores... Assim, foi legal. Não ia fazer de novo, assim. Eu não iria fazer de novo esse tour. Acho que valeu pela experiência. Mas foi legal estar ali, né, em BA. É uma cidade muito tranquila. Assim, mais tranquila de todas, eu acho que a gente Acho que foi. sim. Nossa, lá é fim de mundo. Nossa, Sentindo o fim do mundo lá. Mas eu que fui no verão, prefiro o verão, sabe? Por mais que eu não seja uma pessoa de calor, assim, né? Eu preferi BA no verão, porque ali no verão ele é famoso pelos campos de flores.
E pelas plantações, assim, tem plantação de melão, tem plantação de vários tipos de frutas, batata. Então eu acho que o clima de BA no verão é mais amigável, assim, é mais sobrevivível. No inverno, gente, pra gente que é brasileiro, tava muito ali, nossa senhora, que é isso? Os ossos doía tudo, assim, sabe? Nossa, lá foi onde a gente mais passou frio em BA. Menos 10 graus. Não dá, a gente não nasceu pra isso. Mas foi legal a experiência. A gente falou, nossa, a gente sobrevive a menos 10 graus, né? Com muito custo, mas com sobrevive. muito gosto, mas foi muito gostoso. Você voltaria pra BA? Voltaria Nossa, eu pra BA, quero sim. muito voltar pra BA, mas agora no verão ou no finalzinho do verão e conseguir ver o lago lá azul de verdade, assim, né? Porque a gente viu o lago congelado e ele com umas luzes, assim, né? Eles fizeram tipo o que eles falam light ups, né? Fizeram tipo um show de luzes lá. Mas legal é ver o lago azul mesmo, tal. Então, voltaremos, BA, para ver você e o laguinho azul. Sim. Aí depois que a gente saiu de Jaçaricá, a gente voltou pra Sapporo. Ficamos uns dias por lá, né? Capital, tal, cidade maior. Também tem muita coisa legal pra fazer. A gente visitou lá o Shiroi Koibito Park, né? Mas também foi um pouco frustrante porque a fábrica estava fechada. Então não deu pra gente mostrar no vídeo como que era a produção dos biscoitos, que a gente queria mostrar assim, mas o passeio lá pelo parque, pela parte de dentro da fábrica, que é tipo um museu também, é interessante e parece que toda vez que você vai pra lá tem alguma coisa diferente, né? É verdade. Então é bem legal passar lá, tem as lojinhas, dá pra passar uma tarde assim, bem legal lá, e as coisas de lá são muito gostosas, nossa, pelo amor de Deus. Nossa senhora. Aquele Shiroi Koibito grandão. É verdade, nossa, chegou com o Koibito grandão, nossa. Muito bom, muito bom. Em Sapporo, o que mais que a gente fez de legal? A gente foi lá pro templo. A gente foi pro Teve um templo. templozinho, o templo de Sapporo, né? Isso. Sapporo Jinja. Jingu. Sapporo Jinja. Hokkaido Jingu. Hokkaido Jingu. Foi legal. A gente subiu a torre lá do Odori Da Koen, TV. da TV. Isso. Tem uma vista legal lá de cima. A gente comeu soup curry. A gente comeu soup Que é curry. algo que não é tão falado, que é de Hokkaido, mas é de Hokkaido. Que é tipo um curry, só que ao invés dele ser mais grossinho, mais viscoso, ele é mais uma pegada sopa mesmo, tem mais vegetais, tudo mais. Eu gosto muito do conceito. Eu Gostei gostei. bastante. Eu gostei. A gente comeu também um dos únicos lamens. A gente comeu pouco lamen assim, mas a gente comeu o miso lamen lá de Sapporo, que é muito famoso, muito Nossa. gostoso também. Acho que a gente só comeu o lamen lá em Sapporo e em Fukuoka. Lá no... A gente comeu em Kagoshima também. em Kagoshima, é verdade. Em Kagoshima a gente comeu Kagoshima, também. a gente comeu Fukuoka e Sapporo, acho que foi. Foi. A gente comeu também um mini lamen Otaro lá, né? É do verdade. copinho. Isso. Mas um lamenzão mesmo. Foi só foram nesses só 3 esses. lugares. Ficou né? faltando alguns aí pra comer. Ih, faltou muitos. Muito, Em Hakodate, que tem o Shio Lamen, que é famoso lá, a gente não comeu. Nossa, então, faltaram ficou muitos. faltando muita coisa. Em Sapporo, vendo agora aqui as nossas anotações, tinha muita coisa que a gente tinha planejado fazer que a gente não fez. Sim, mesmo em Osaka, né? Vendo aqui, falou, nossa, a gente tinha planejado ir para alguns lugares aqui turísticos de lá que não fomos, que a gente também ou tava cansado ou, sei lá, decidimos fazer outra coisa. Priorizamos outras coisas, né? A gente fez Sul a Norte 30 dias. É muito pouca coisa, né? Muito tempo rápido apertado demais, né? rápido demais. Então a gente, quando a gente se acostumava com uma cidade, a gente tinha que ir para outra e a gente estava sempre em locomoção, né? Sempre em movimento, né? Pois é. Então teve bastante coisa aí que ficou para trás, não teve jeito, né? E a gente em viagem quer aproveitar tudo, mas não deu. Mas tá certo também, né? A gente fez o que
o que deu. E quando a gente chegou em Hokkaido, aí sim, a gente já tinha atravessado o Japão de sul a norte. A gente atravessou a linha do trem-bala inteira. Lá da primeira estação, lá embaixo, até a última, lá em Hokkaido. A gente atravessou ela inteira, assim. Sim. E isso em 20 e poucos dias a gente fez. Então, quando a gente chegou em Hokkaido, a gente já tava bem cansado, assim, né? Nossa, eu lembro que tinha dias até que eu falava assim, nossa, essa rotina de viajar todo dia... Que a gente, nos vídeos talvez não dê pra reparar muito, mas os vídeos a gente foi filmando todo dia a gente filmava às vezes mais de 1, 2, às vezes até 3 vídeos. E por isso que a gente foi em fevereiro e março, mas os vídeos a gente tava lançando até agora, aqui em julho, né, porque a gente foi filmando tanto, assim, que ficou tanto conteúdo, assim, pra editar, pra organizar, que a gente foi lançando aos poucos, né? A gente não ficou todo esse tempo lá no Japão, por isso que talvez pode parecer estranho, assim, agora você vê o vídeo e tá frio, né? Mas agora já é verão no Japão, né? Então foi por causa disso, assim. A gente priorizou filmar todos os conteúdos no tempo que a gente tinha para depois ir aos poucos editando e soltando, né? Mas Exato. Aí depois de Hokkaido a gente desceu de avião para Tóquio. Aí sim, né? Aí sim a gente escolheu ficar em Tóquio como último destino, porque a gente ia voltar pro Brasil saindo de Tóquio, Via né? Tóquio, A gente falou, vamos deixar Tóquio pro final, que a gente já fica lá, já fica mais de boa, tal. Não tem que mais fazer viagem. E também, assim, que Tóquio não é novidade pra gente, né? Que a gente já foi algumas vezes. Eu acho que pra muita gente não é novidade, né, gente? Tóquio já, né? Tá meio batido. Tá demais, meu Deus do céu. Tá muito cheio, assim, agora Gostamos, mas, meu Deus, é um caos ali. Nossa Senhora. Eu falei no vídeo lá que a gente foi lá em Shibuya, foi lá no Centrão, né? Eu falei, o pessoal vai lá atravessando como é que fala? Cruzamento. O cruzamento. Mas, gente, É uma rua, uma faixa. É doideira. Assim, e é muita. Assim. Eu acho que assim, se é a primeira vez que você tá lá, assim, válido. É válido porque é um negócio. Tipo assim, meu Deus, parece. É gigante, outro luzes, mundo, tudo assim. Tu fala, nossa. É tipo coisa que você vê em séries, você vê em animes, assim, aquela parte assim, Shibuya, assim. Sim. Você fala, nossa, tô aqui e tal. Mas depois disso acabou, não tem mais nada. Tipo, não tem nada, são só lojas, um monte de gente e tal. Em Shibuya não tem muito o que fazer em Shibuya, só tem um monte de loja lá. E a cada ano que a gente, cada vez que a gente vai é mais gente. É mais gente ali, então... Tem muito turista lá, tá muito saturado. Não comporta tudo isso de gente. Tá muito saturado lá. Então, assim, a gente foi mais pra gravar aí. Sim. Mas por escolha pessoal não iria, não. A gente fez um roteiro assim de um dia por Tóquio. A gente falou, já que a gente vai para alguns lugares, vamos fazer esse caminho aqui que a gente passa nesses lugares, tem umas coisas para ver. E é isso, e de Tóquio tá bom, né? Tem, nossa, mas... Lógico que tem muita coisa legal de Tóquio para ver que a gente não viu. Talvez numa próxima. Dá pra você passar um ano inteiro em Tóquio e não ver tudo que tem lá. Tem mesmo as pessoas que moram ali, acho que com certeza elas mesmas não conhecem tanto, né? Tóquio é legal. Acho que tem ali os seus positivos, mas... muita gente. Muita gente. Muita gente. É muita muvuca, gente. Mas aí a gente foi pra Yokohama depois, que era um lugar que eu nunca tinha ido. É verdade. Sempre quis ir, assim... Não tive oportunidade, a gente foi dessa vez. A gente foi por um dia também, né? Na verdade foi uma tarde, assim. Foi uma tardezinha só. Mas gostei bastante de Yokohama. É legal. Yokohama é bem bacana. Yokohama é legal. Bem legal. A Chinatown, né? A cidade lá, o bairro chinês. É legal. Cidade bem internacional lá. É bacana. Tem uma portuária. É uma vibe bem gostosa, assim. Bem Gostei. Legal. Yokohama... Se tiver, voltaria, assim, pra ver com mais calma, assim, algumas coisas, assim. Sim, com certeza, tem que voltar, né?
Então, aí a gente fez toda essa viagem, né, passando por várias cidades de sul a norte. E pra gente se planejar para isso, a primeira coisa que a gente tinha que seguir assim é levar o mínimo de bagagem possível, né? Então a Yumi foi com uma mala de bordo de mão. Foi. Ela fez a viagem inteira com essa mala. E eu fui com uma mala um pouquinho maior também, mas como a gente ia pegar muito trem, fazer muita viagem, não tinha como a gente andar com duas malas ou uma mala grande, porque é ruim. É um, é um saco, assim, você ficar carregando mala, subindo escada, tal. Mesmo que assim, vai, por exemplo, se fosse uma viagem que a gente ficasse, é, assim, viajando menos, por exemplo, né? Se a gente ficasse mais tempo em um lugar, aí tudo bem. Até porque o Japão eu sinto que é um lugar muito legal para isso. Mesmo você com bagagem grande, você pega um Shinkansen, você pega um trem, é possível, né? Tem elevador nas estações, sabe? Então, dá pra dar, mas só que como a gente ia se movimentar muito, viajar muito, assim, dentro da viagem grandona, a gente falou, gente, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Eu acho que um ponto negativo de fazer isso que a gente fez é que a gente não comprou quase nada, assim, né? A gente. Não que a gente. Não era a nossa intenção fazer essa viagem pra gastar, pra ficar comprando coisa que nem. Né, muita gente Era pra gosta ter de ir as experiências pro mesmo. Japão pra comprar coisa de lá, mas. E legal demais. Muito A legal. gente passou vontade várias Sim, vezes. sim. Mas assim, limita um pouco. É que nem você fazer um mochilão, né? Você não vai ficar comprando um monte de coisa lá pra ter que ficar carregando. Então, Sim. a gente sempre mostrava nos vídeos as coisas, mas a gente quase não comprava nada, assim. Raramente a gente comprava alguma coisa pra levar, né? Sim. Aí o que a gente fez, assim, foi... Quando a gente chegou em Tóquio, como já era o último destino, aí a gente falou, aqui em Tóquio, assim, a gente vai comprar algumas coisas, né? Aí a Yumi comprou uma mala Uma grande lá. de viagem, assim mesmo. Aí como a gente já tava com roupas que a gente comprou em Hokkaido de frio, né? A gente distribuiu nessa malona, assim. E aí, liberando um pouco de espaço nas malas, a gente comprou algumas coisas, assim, lembranças, Algumas roupas pra gente mesmo. tênis, tal, que a gente tava precisando, coisas que ocupam mais lugar na mala. Então a gente deixou para fazer isso no fim da viagem em Tóquio, né? E eu acho que Tóquio também se acha tudo por lá, assim, então até mais fácil fazer compra lá, né? Como foi o último ponto, né? Pra também não ficar carregando os negócios. Uhum. Aí a gente comprou tudo por lá, né? É. E não tem muita distinção de preço não, gente. Não. É meio padronizado os preços no Japão, então... Mesmo Tóquio sendo a cidade grandona, acho que os preços são equivalentes. Se bobear, às vezes até mais barato, né? Aí, bom, levando isso em consideração, né, que a gente viajou com muito pouca bagagem, a gente teve que lavar muitas vezes roupa. Muitas vezes mesmo. Então, a gente teve que ficar sempre caçando moedinha ou caçando lavanderia. Às vezes nos hotéis tinha, mas ou às vezes assim, por exemplo, só tinha lavadora, não tinha secadora, ou a secadora não secava, ou tinha alguém usando. Enfim, isso foi um perrengue, foi um inconveniente, porque a gente voltava dos passeios cansados, querendo só comer e morrer na cama, tomar banho e morrer na cama, mas às vezes não dava, porque a gente tinha que procurar lugar para lavar roupa, né? E lavar roupa em máquina demora. E aí secar, para secar demora. E aí a gente tinha que ficar ali mais tempo acordado, então às vezes a gente tinha que ficar, sei lá, até meia-noite, 1h da manhã, esperando a roupa secar. Então assim, esse é um dos perrengues de levar poucas coisas, a gente tem que ficar lavando ali toda hora. Inclusive justifica também porque nos vídeos a gente tá quase sempre usando as mesmas roupas. Estamos turma da Mônica lá. Porque a gente só tinha, na verdade, umas 2, 3 trocas de roupa, entendeu? A gente não tinha muitas roupas, mas foi nossa escolha, né? Mas foi legal. Foi legal. Aí acabou a nossa viagem,
A gente pegou o avião, paramos na Turquia, em Istambul, que é o vídeo anterior a esse, né? Que a gente fez lá o tour. Como a gente falou bastante disso no próprio vídeo, né? Como é que foi. O que a gente não colocou no vídeo da Turquia foi o depois do tour, né? Quando a gente voltou pro aeroporto de Istambul. Amassados. Nossa, mortos Derrotados. assim. Que a gente voltou do tour, era tipo umas 11 da noite, eu acho. Só que o nosso voo só ia sair às 10 da manhã do outro dia dia. seguinte. Então a gente teve que ficar das 11 da noite até as 10 da manhã no aeroporto, esperando. Foi uma escolha pessoal, porque assim, a gente tinha a escolha de poder ir pra cidade, pegar uma acomodação e voltar, só que ia ficar muito apertado. E Ia caro. ficar muito apertado e caro de tempo, né? E outra que a gente não sabe como é que funciona a questão de transporte lá, porque a gente teria que se transportar por talvez um Uber, e a gente não sabe como funciona, então a gente ficou meio inseguro, né? A gente falou, a gente fica lá pelo aeroporto mesmo. Tinha até uma acomodação lá no aeroporto, mas era assim, uma diária ali, era tipo uns 3.000 reais. Aí a gente falou, não dá. vamos pagar 3.000 reais, não. Aí a gente ficou lá no saguão do aeroporto, lá, Nossa, gente. foi horrível. Ai, meu Deus, tentando procurar um lugarzinho pra dormir, dormindo nos bancos ali. Foi horrível. Nossa Foi Senhora. muito ruim. Não faria de novo. Não faria de novo. Aí acho que talvez eu pegaria um lugarzinho. Eu acho que sim. Né? Não ficaria lá, que nossa, não. foi muito. Não tenho mais idade pra isso, não. Foi difícil. Não dá, Tanto é que não. quando a gente filmou, quando a gente conseguiu entrar na sala VIP pra comer, pra tomar café da manhã, assim, acho que dá pra ver as nossas caras lá, como que a gente tava. Nossa, porque a gente já tinha, 12 horas de viagem Japão-Istambul, aí já tinha mais 17 horas praticamente ali de escala. Então a gente tava ali sem tomar banho, sem dormir, sem comer direito. Então, derrotados. Derrotadíssimos, assim, cansadésimos. Tanto é que quando a gente chegou no Brasil, no finzinho do vídeo lá da Turquia, dá pra ver, assim, a gente tá com o cabelo assim, encebado, assim. Nossa. Parece que a gente tá com o cabelo molhado até, de tão encebado que tava, nossa. assim, horrível. Ali eu nem sei como é que eu consegui falar na parte do vídeo, porque verdade. meu espírito, assim, já tinha saído do corpo, sabe? Nossa, eu lembro que quando a gente chegou em casa pra tomar banho, eu tive que lavar o cabelo umas 3 vezes, assim. Porque você lavava uma vez, parecia que o cabelo ainda tava meio oleoso, não sei, assim, nossa, horrível. Nossa Senhora, mas foi bem cansativo. Mas foi uma aventura que valeu a pena. Tipo, esse tour eu faria de novo, com certeza. Nossa, Istambul. A gente sentiu um gostinho da cidade ali, né? Mas, nossa, parece ser muito legal. As construções. Ai, nossa, muito legal mesmo. Quem sabe a gente não faz uma temporada na Turquia aqui no canal, nossa, né? Uma saga da Turquia. Se tudo der certo, Se tudo der certo. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo, nosso bate-papo aqui, né? Como se fosse uma retrospectiva, né? Da nossa viagem, que foi bem corrida, mas no fim deu tudo certo. Graças a Deus, deu tudo certo. A gente pensou que não ia sobreviver. Brincadeira. Foi uma viagem cansativa, né? Mas que valeu a pena cada segundo. Eu acho que transformou a gente de uma forma bem positiva, sabe? Sim. As viagens sempre transformam a gente. Essa foi uma que vai ficar pra história da nossa vida. Foi uma aventura e tanto. Demais. E a gente espera fazer mais sagas de viagens aqui no nosso canal, tal. Se Deus quiser, com certeza. Se Deus quiser. E a gente agradece muito o apoio de todo mundo que acompanhou a gente. Carinho de vocês, os descobriu a gente por esses vídeos também, que comenta. Nossa, a gente, vixe, agradece demais o carinho de vocês, fica muito feliz, né? E é isso, vamos nos esforçar também pra gente continuar trazendo conteúdos bacanas pra vocês, né? E pra gente também, a gente se diverte pra caramba fazendo. E é isso, né? E é isso aí, pessoal. Deixem aí nos comentários o que vocês
acharam da nossa saga. Deem sugestões pra gente. Sim. Não só de lugares que a gente possa ir, mas de coisas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Coisas que vocês querem saber, assim, tem curiosidade. Uhum. Podem escrever, gente. A gente lê tudo, responde tudo. Fiquem à vontade. E é isso aí. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aí pra gente, que ajuda bastante. Se inscrever no canal se não é inscrito ainda, Opa! né? E Negashimasu. se você tá chegando agora aqui no canal também, seja muito bem-vindo. Acompanhe a gente nas redes sociais. E é isso aí, então a gente se vê no próximo vídeo. Até o próximo, galera. Valeu, Bye! tchau!